Olá, meus amigos. Bem-vindo ao segundo episódio do Mercadinho, a pílula diária sobre o mercado financeiro. Eu sou Luiz Alves, sócio fundador da Versa, e falo hoje, dia 14 de outubro de 2022, às 5h30 da tarde, assim que passou o mercado. Eu adoraria estar trazendo uma pauta micro que dominou o dia, mas infelizmente o grande tema continua sendo o macro, continua sendo o comportamento das taxas de juros nos países desenvolvidos, que vem estragando o mercado. Hoje de manhã, até o mercado começou mais animado, com as taxas inglesas aí de 10 anos fechando bastante ao longo da manhã, em cima da expectativa da renúncia ou demissão do ministro das Finanças do Reino Unido, Kwasi Kwarteng. Aliás, eu acho que eu nunca vi um ministro ocidental com nome tão complicado, que tinha feito aquele plano de renúncia fiscal de 50 bilhões de libras esterlinas, que colocou em dúvida aí a sustentabilidade da dívida pública inglesa e afetou sobremaneira aí as taxas de juros de longo prazo. E com isso, né, com essa expectativa da renúncia, a Gilts, sei lá como é que pronuncia isso, de 10 anos, né, a taxa de juros de 10 anos lá, os títulos de 10 anos vinha fechando, né, os juros vinha diminuindo, em função justamente da expectativa de uma virada nesse plano, como aconteceu. Né, ele entregou lá sua cartinha de renúncia, eu vi ela no Twitter, né, dando boa sorte lá para Liz Truss e falando que e reconhecendo que ele causou uma turbulência e que esse não era o momento para isso. Só que, às 11 horas da manhã, saiu aquele dado desgramado que havíamos comentado no mercadinho de ontem, que é a expectativa de inflação da Universidade de Michigan, né, da pesquisa feita pela Universidade de Michigan. E a expectativa de um ano surpreendeu bastante o mercado. O mercado esperava que ela tivesse retrocedido de 4,7 no mês anterior para 4,6 esse mês, e na verdade ela subiu para 5,1, o que além de ser uma alta assim, absoluta bastante relevante, faz com que essa expectativa de inflação esteja se estabilizando aí de um ano num patamar relativamente alto comparado ao histórico. Né? Dá para ver aqui nesse gráfico que a última vez que ela teve por esses níveis foi logo antes da crise do subprime, ali em 2008, quando a economia americana estava superaquecida, e antes disso realmente só lá na crise do petróleo, lá na época do Paul Volcker e tudo mais. E ela vai ficando por ali, e o mercado vai ficando preocupado de que isso vai contaminar também as expectativas de longo prazo, se bem que no dado divulgado hoje, a expectativa de 5 anos ficou relativamente comportada ali em torno de 2,90, que é aí o nível que ela ficou nos últimos muitos anos. Né? Aqui também, óbvio, tem embutido uma expectativa de recessão, né, para combater aquela inflação de curto prazo, mas eu acho que todo mundo ficaria bem mais preocupado se visse esse número aqui indo embora junto com a inflação de um ano. De toda forma, esse número causou aí a abertura da taxa de juros de 10 anos lá fora, que ontem de manhã, depois tinha saído do CPI, tinha explodido acima de 4 e ao longo do dia, naquela loucura inexplicável, voltou. E hoje de manhã, lá acompanhando a Gilda, sei lá, a Gilda, vou falar Gilda, acompanhando a Gilda, estava lá embaixo de novo em 3,85, e aí depois do dado de confiança de Michigan, né, da expectativa de inflação de Michigan, as treasuries de 10 anos subiram pra caramba, voltaram a passar os 4% e estão lá em 4,22. Isso aí não teve jeito, né? Estragou o mercado, fez o S&P realizar ao longo do dia. E não satisfeito fazendo parênteses, não satisfeito com esses dados fortes, a galera do Fed também resolveu dar um bando de declaração aí ao longo do dia falando sobre a inflação. Né? Então você teve a senhora Mary Daly, que é a presidente do Banco Central de São Francisco, falando que é necessário reduzir o PIB substancialmente e que o Fed Funds vai ficar de 4,5% a 5% por um tempão, pelo menos, para poder segurar a inflação. Depois veio a doutora Liz Cook, que é um membro do conselho do Fed, também falando que a inflação estava inaceitavelmente alta, que o mercado de trabalho tá muito forte, e até a grande pomba do Fed, Janet Yellen, né, conhecida por ser sempre baixista nos juros, falou ao longo do dia que o Fed está muito comprometido em derrubar a inflação. Então, com tudo isso, o S&P lá que tinha batido ao longo da manhã 3.730, dando a esperança de que poderia chegar a 3.800, voltou a 3.600, não devolveu toda a alta do dia anterior, né? No dia anterior ele chegou a subir 2,60 e hoje caiu em torno de 2,20, né? Ele tinha fechado antes de ontem abaixo de 3.600, mas voltou ali para aqueles níveis que ele está acumulando, como gostam de dizer aí os grafistas. Né? Fica sempre a dúvida, o próximo movimento vai ser para cima ou para baixo.
Agora, chama a atenção que o Brasil vinha se comportando muito bem aí na parte da manhã, até que no final da tarde, ali depois das 3, afundou. A gente procurou aqui notícias que justificassem alguma loucura eleitoreira, né, sendo dita pelos candidatos, mas não encontrou nada. Eu acho que a grande explicação por trás disso é que o Brasil vem tendo um desempenho relativo muito bom esse ano. Lembrando que ano passado foi um desempenho relativo catastrófico, né? Então a gente só está tendo hoje uma recuperação em relação ao ano passado. Ainda assim, né, com toda a bolsa do mundo inteiro, as bolsas desenvolvidas caindo 25, como o S&P, 35, como a Nasdaq, né, o Ibovespa subindo aí 11,8% em dólares, chama atenção. É como dizia um chefe meu, o elástico está esticando, está esticando, está esticando, e alguma hora ele pode romper para o lado mais fraco, né? Então eu acho que isso justifica porque que a bolsa acabou caindo junto com o resto do mundo. A gente não vê nada específico em Brasil no curto prazo que justifique uma correção mais forte, ou um catch-up, né, para as bolsas americanas. A gente continua acreditando que a gente está numa parte desse ciclo, né, de aumento de juros diferente do mundo desenvolvido, quer dizer, a gente já fez o nosso aumento de juros, aqui o Banco Central já parou, enquanto que lá continua subindo e ainda não parou. Então a gente acredita que essa é a grande defesa, vamos dizer assim, no momento para a Bolsa Brasileira, mas é óbvio que não dá para ver um S&P caindo 50% e uma Bolsa Brasileira subindo aí 12% no ano. Então, provavelmente, se lá fora continuar caindo, aqui também vai continuar caindo. Agora, chama atenção também o aumento da volatilidade nesses níveis aí de 3.600 do S&P lá fora, né? Não é a primeira vez que isso acontece, isso já tinha acontecido há alguns meses atrás, e logo depois que isso aconteceu lá atrás, teve aquela bruta recuperação até os 4.400, e assim, o fundo do mercado sempre é um momento muito volátil. Então, a volatilidade alta nesse momento pode estar, sim, indicando que esse movimento de queda por hora está se exaurindo. Eu acredito que sem fatos novos, de fato, não deve haver uma queda, uma continuidade dessa queda, pode haver uma estabilização, inclusive pelo que a gente falou ontem, que a inflação ela é um processo que ajuda as ações, né? Quando você não tem uma recessão. Então, se você tiver um soft landing, né? Quer dizer, uma crise amena nos Estados Unidos para controlar a inflação com essa inflação alta, provavelmente esse S&P vai se recuperar com força. Mas a gente acredita que isso não deve acontecer até todo esse panorama de alta de juros tá bem definido, né? Tá definido onde para. E na margem, né, também começam a surgir notícias preocupantes de estresse financeiro. Assim, tem sempre que lembrar que o mercado financeiro é bastante alavancado à taxa de juros. Você tem aí muitos fundos passivos, inclusive, como fundos de pensão, né? Passivos no sentido de não ficarem trocando muito de posição, que têm posições muito grandes em títulos de longo prazo, né? De juros de longo prazo, e com o achatamento dos juros de curto prazo nos últimos anos, o movimento natural foi esses detentores de título irem alongando as suas carteiras, né, investindo cada vez mais em títulos mais longos. E aí essa abertura de taxa causa, óbvio, perdas na marcação a mercado, né? Eles abrem um buraco aí no P&L desses fundos, e aí isso pode sim, eventualmente, se for muito grande, se tornar um estresse financeiro. E a gente ouviu da Inglaterra, né, a questão dos fundos de pensão recentemente, a gente ainda não viu nenhum fundo pedindo pinico efetivamente. Tem-se dito que tem 2 fundos que tiveram que fazer algumas vendas aceleradas aí para cobrir chamada de margem, ou seja, se tinha margem, estava alavancado, né? Então, esse pode se tornar assim um início de estresse financeiro, mas por hora parece ainda controlado. Agora, a abertura da taxa de juros, se continuar, pode causar alguma coisa nesse sentido. Mas a boa notícia é que a semana que vem começa relativamente tranquila, não tem nenhum dado de inflação lá fora, nem aqui, imagina, essa aqui vai mudar uma coisa na vida lá fora, mas não tem nenhum dado de inflação lá fora no curto prazo. Na quarta-feira tem o Beige Book, né, que é um relatório do Fed, no qual eles analisam o comportamento das economias locais, que pode talvez indicar um superaquecimento ou mesmo até uma desaceleração, e aí pode causar algum movimento no mercado, mas mesmo assim não é nada tão diretamente relacionado ao mercado que nem os dados de inflação que saíram nessa semana agora que passou. E por último fica o grande ruído, né, desse ano, que tem sido a questão da Ucrânia com a Rússia, né? A ameaça nuclear está se tornando um assunto cada vez mais frequente, né? Quer dizer, hoje em dia tudo que é lugar só se fala
da Rússia usar armas nucleares. Agora há pouco mesmo chegou uma análise de um banco estrangeiro falando que é improvável que se use, que a Rússia use mesmo as armas nucleares táticas, porque elas precisam ser remontadas, elas estão desmontadas, isso dificilmente escaparia à inteligência do Oeste. De toda forma, esse assunto continua quente e pode causar alguma volatilidade ao mercado. Mas o mercado fechou agora, só abre semana que vem na segunda-feira, não tem nada que a gente possa fazer nem analisar, então o que nos resta agora é sextar. Bom final de semana a todos e até segunda.